TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. A luz que vem de dentro. Suicídio, depressão pós-parto e terapia de vidas passadas são assuntos que fazem parte deste emocionante enredo. Espíritos encarnados e desencarnados passam por situações extremas até perceberem a centelha divina que todos carregam no seu íntimo. Acompanhá-los é uma jornada de aprendizagens e de emoções. Conheça os insondáveis caminhos do amor e da ajuda espiritual. Boa tarde a todos, bem-vindos, como sempre. E hoje, como podem ver, vamos falar um bocadinho sobre egoísmo, aquilo que, infelizmente, ainda é muito de todos nós. É uma grande chaga, como Emmanuel lhe chamou, e não há dúvida nenhuma que o é. E sempre que nos deparamos com assuntos relativos ao comportamento humano, especialmente este tema, vemos que ainda estamos muito longe do homem ideal que Jesus nos trouxe. Mas apesar de não podermos de maneira nenhuma fugir às lições que o Mestre nos deixou, a maior parte das vezes ainda nos revoltamos e cometemos muitos erros que já devíamos ter abandonado. E ainda nos custa muito reparar os buracos, entre aspas, que transparecem do nosso íntimo. E o maior desses buracos é, sem dúvida, o egoísmo. E é o egoísmo com letra maiúscula. O filósofo grego Aristóteles, que foi, como sabem, discípulo de Platão e professor de Alexandre o Grande, definia assim o vício do egoísmo. O egoísmo não é amor por nós próprios, mas sim uma desvairada paixão por nós próprios. Não é amor, é uma desvairada paixão por nós próprios. E o que é o egoísmo realmente? É uma espécie de exclusividade que leva a que uma pessoa se tome como referência para tudo, absolutamente para tudo. É, portanto, um excesso de orgulho, de pretensão e, em última análise, de vaidade. No livro As Dores da Alma, o espírito Hamed, pela psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, diz que a vaidade é filha legítima do egoísmo, pois o vaidoso é um cego que só sabe ver-se. E quando Allan Kardec também perguntou aos espíritos superiores sobre as dificuldades humanas, estes apontaram imediatamente o dedo ao egoísmo, dizendo que era a grande chaga da humanidade, isto é, da nossa sociedade. Afirmaram, então, que o egoísmo é inerente ao ser humano, mas que à medida que este evolui e se vai livrando do materialismo que o escraviza, passa a dar mais valor à parte espiritual, fazendo aflorar o seu eu mais amoroso e altruísta. Então, o que é que nos diz, por exemplo, este livro, Fundamentos da Reforma Íntima do Espírito e Grande Espírita, que foi Keir Barchuta? Diz assim a certa altura: reduz-se ao indivíduo pensar em si mais do que pensa nos outros, sejam este de que relacionamento forem. A simplicidade da definição do egoísmo é tão singela quanto a dificuldade que as inteligências humanas têm de entendê-lo. Basta olhar para si mesmo em primeiro lugar, agir em benefício próximo acima de tudo, voltar os interesses para o epicentro do seu eu e tudo estará girando em torno do egoísmo.
E continua. É uma chaga, também ele o afirma. É uma chaga porque vitima os bons sentimentos, afastando-os um a um, conforme a intensidade da vibração egoísta, conduzindo o encarnado à senda do mal. É a base de todas as imperfeições do ser humano. Representa o princípio elementar de todas as doenças sentimentais, emocionais e psicológicas. É a fonte dos males que abraçam a humanidade. Dele deriva todo o mal. Vejam só a importância, e que nós normalmente não a damos, a importância que tem o Espiritismo na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. É essencial no sentido negativo. Deve ser combatido de todas as maneiras por nós. Mas na realidade ainda é muito difícil fazer esse combate. A todos nós ainda nos é muito difícil. O egoísmo leva a pessoa a fixar-se só nela. Eu encontrei esta t-shirt e achei que ela estava mesmo a vir ao encontro do nosso eu. E quem a usa não precisa dizer que é egoísta, porque já está ali bem estampado. O egoísmo leva a pessoa a fixar-se só nela, a querer todas as vantagens e benefícios para si, ou então, em primeiro lugar, para si, sem qualquer cogitação para com as necessidades dos outros. Desperta na pessoa o apego patológico às outras pessoas, aos bens materiais e às situações, e produz frieza emocional, distanciamento das privações dos outros e até indiferença. Nas obras póstumas, também Kardec abordou, e bem, e eu trago só aqui um pequeno extrato, abordou muito bem o egoísmo, falou muito extensamente sobre ele, mas diz assim: o egoísmo e o orgulho têm a sua fonte num sentimento natural, que é o instinto de conservação. De nenhum modo Deus criou o homem egoísta e orgulhoso. Criou-o apenas e só simples e ignorante. Foi o homem que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação. Como em tudo, o homem exagera. E aquilo que nos é dado para nosso bem, nós conseguimos transformá-lo no mal. O instinto de conservação foi-nos dado precisamente para nós conseguirmos superar determinados obstáculos, não é? Nos primeiros tempos da nossa encarnação, como hominídeos anteriores ao homem. Estamos a falar, por exemplo, do homem de Neandertal, dos australopitecos, etc. Nessa fase. No entanto, nós exageramos e daí decorre a vaidade, o egoísmo, o orgulho, etc. No Livro dos Espíritos, e vamos nos basear essencialmente no Livro dos Espíritos e também no Evangelho, diz assim na pergunta 785, qual é o maior obstáculo para o progresso? E a espiritualidade respondeu, a mesma coisa, o orgulho e o egoísmo. E ele vai ainda refere-me ao progresso moral, porque o intelectual, esse efetua-se sempre. À primeira vista, parece até que o progresso intelectual duplica a intensidade destes vícios, desenvolvendo a ambição e o apego às riquezas. E é verdade, à primeira vista, é isso que parece que acontece. Mas o Espiritismo veio ajudar a esclarecer, como veremos mais adiante. Na pergunta 913
do Livro dos Espíritos diz assim: entre os vícios, qual é o que se pode considerar como sendo radical? Isto é, que tem mais raiz e, por conseguinte, é mais difícil de ser erradicado. É o que a pergunta significa, no fundo. Entre os vícios, reparem que o egoísmo não é considerado um defeito. Aliás, tudo aquilo que nós consideramos defeitos para a espiritualidade são pura e simplesmente vícios. Não há defeitos. Há vícios e virtudes, única e exclusivamente. E então, Kardec perguntou, na 913, entre os vícios, qual é o que se pode considerar como sendo o mais radical? E a resposta foi, novamente, já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. De nada vai valer combatê-los, pois não chegareis a extirpá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz, ou seja, enquanto não tiverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida se quiser aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração qualquer sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Reparem como é importante, como está arraigado dentro de nós, como é difícil ser extirpado. Na 917, que tem uma nota explicativa de Kardec bastante longa, diz a certa altura: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, tal como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele desejar assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. São bastantes slides que eu vos trago, mas acho que o tema é tão importante para todos nós, que se fala muito pouco nele, e quando se fala é sempre de fugida, baseados, sim, sabemos que o egoísmo é chagas da humanidade, diz-nos Emmanuel, mas achei que estava na altura de realmente fazermos uma palestra e, portanto, durante uns minutos, aprofundarmos-nos no tema e metermos a mão todos nós sem exceção na consciência, metermos lá bem a mão, bem no fundo, para vermos que realmente temos que dar, provavelmente, uma reviravolta nas nossas emoções e nos nossos sentimentos e começarmos a ser menos egoístas, porque o egoísmo é uma lacra para todos nós e não nos deixa progredir. Na 916 diz assim a espiritualidade ao responder à pergunta: quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem nenhum mal e ajudando-se reciprocamente através de um mútuo sentimento de solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E já não se verão homens com falta do necessário, porque todos praticarão a lei da justiça. Este é o reino do bem, que os espíritos estão encarregados de preparar. Na 917, que também é bastante comprida a resposta, a certa altura os espíritos benfeitores disseram o seguinte: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de se desenraizar porque deriva da influência da matéria.
Influência esta de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não se pode ainda libertar e para cuja manutenção concorrem as leis, a organização social e também a educação. No livro Alvorada do Reino, de Emmanuel, a certa altura neste capítulo, na Senda Renovadora, Emmanuel diz o seguinte: enquanto nos demoramos nas teias da animalidade, costumamos centrar a vida, reparem como ele chama ao egoísmo, na concha envenenada do egoísmo, orientando-nos pelo cérebro, agindo pelo estômago e inspirando-nos pelo sexo. A passagem na Terra significa então para a nossa alma o movimento feroz de caça e de presa. Olhem só o nível ainda baixo. Eu sei que estamos todos num mundo de provas e expiações e, portanto, é evidente que o nível médio de nós espíritos que o habitamos, é também baixo. Agora, muitas vezes nós pensamos que ainda estamos um bocadinho mais acima, mas depois vêm os benfeitores espirituais e tiram-nos todas as ilusões. Porquê? Porque nos dizem a verdade, nua e crua. E egoístas somos todos, espíritas e não espíritas. Somos todos ainda muito egoístas. Mas temos que começar a pensar que o egoísmo é isto, é uma concha envenenada, onde nós estamos ali no nosso reduto, no nosso íntimo, não é? Mas aquilo é uma concha envenenada. Vamos pensar nisso. No livro O que é o Espiritismo, Kardec, fala também do egoísmo e compara-o com o materialismo. E diz assim: a crença de que para o homem tudo acaba depois da morte, que toda a solidariedade cessa com a extinção da vida física, leva-o a considerar como um disparate o sacrifício do seu bem-estar presente em proveito de outrem. Daí a máxima: cada qual por si durante a vida terrena, porque com ela tudo se acaba. A caridade, a fraternidade, a moral, em suma, ficam sem base alguma, sem nenhuma razão de ser. Para quê molestarmos-nos, constrangermos-nos e sujeitarmos-nos a privações hoje, quando amanhã talvez já nada sejamos? A negação do futuro, a simples dúvida sobre a outra vida, são os maiores estimulantes do egoísmo, a origem da maioria dos males da humanidade. Ou seja, erradicando o egoísmo ou tornando-nos menos egoístas, automaticamente vamos melhorar e vamos ter menos dores no nosso caminho. Então, como é que devemos combater o egoísmo? Atacando os seus filhos, ou seja, a impaciência, o desejo de privilégios, o melindre, a intolerância e a dificuldade de aceitar as outras pessoas tal como elas são. Gostamos sempre de impor os nossos pontos de vista. Temos tendência a não respeitar ou a respeitar pouco aquilo que os outros dizem. E o nosso orgulho, muitas vezes, não nos deixa a perceber no momento, pelo menos, que os outros até têm razão. E mais difícil ainda é pedirmos desculpa. Custa-nos muito
pedir desculpa aos outros, mesmo chegando à conclusão de que eles tinham razão. Porque primeiro estamos nós, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Devemos entrar na fila como todos, sem disputar tratamentos especiais, não nos considerando nem melhores, nem mais sábios do que os outros. Saber que nada sabemos, conforme disse Sócrates. E se sabemos alguma coisa, isso é praticamente nada perante o muito que ainda precisamos de saber. Os instrutores espirituais ensinam-nos que para combatermos o egoísmo devemos cultivar as virtudes que lhe são opostas, isto é, o altruísmo, o desprendimento, a humildade e a tolerância. E ao aprendermos a amar, estamos a aprender a combater o egoísmo. Mas para isso, é claro que precisamos de ser perseverantes. Temos que fazer um esforço constante, para, a pouco e pouco, irmos subindo na escala da evolução de grau a degrau. Ninguém nos pede para galgarmos 3 ou 4 degraus de uma vez, porque a não ser que tenhamos umas pernas muito compridas, sejamos altíssimos, não vamos sequer conseguir e vamos, se calhar, até cair. Portanto, vamos devagarinho, de grau a degrau, mas com esforço constante, com perseverança, vamos aprender a combatê-lo. As consequências do egoísmo são estas que aqui estão. Segundo nos diz o livro As Dores da Alma, também do Espírito Ahmed, que eu já citei logo no início, e o Francisco do Espírito Santo Neto, diz assim: insatisfação é uma das consequências do egoísmo, porque deseja ter sempre mais e isso não tem limites. E é verdade, nós vemos muito isso. Quanto mais se tem, costuma ser, quanto mais se tem, mais se quer. Então, além disso, começa a haver o tal vazio existencial, a incapacidade de nos relacionarmos com os outros, a repressão dos sentimentos de amor e de fraternidade e a inconsciência de que há realmente uma vida interna e eterna. Interna e eterna. O medo de perder o que se possui leva as pessoas que são egoístas à desconfiança em relação aos amigos e conhecidos e ao isolamento, também as leva ao isolamento. E neste livro, Depressão, Causas, Consequências e Tratamento, do Isaías Claro, ele tem uma frase que eu achei muito interessante, que é esta: a pessoa acaba possuída por aquilo que deseja possuir. No livro Depois da Morte, do Leon Denis, ele, claro, como não podia deixar de ser, sendo também um espírito já com uma evolução espiritual alta, ele também se refere ao egoísmo, em vários dos seus livros, mas eu trago-vos este do Depois da Morte, que diz assim, este extrato: não haverá paz entre os homens, não haverá segurança nem felicidade social, enquanto o egoísmo não for vencido. Enquanto o egoísmo de uns se nutrir dos sacrifícios e das lágrimas dos outros, enquanto as exigências do eu sufocarem a voz do dever, o ódio irá perpetuar-se sobre a terra, as lutas do interesse dividirão os ânimos e as tempestades surgirão no seio das sociedades. E não é isso, meus amigos, o retrato daquilo que vemos hoje estar a acontecer no mundo?
Vamos pensar em tudo isto porque acho que é importante. E trago-vos uma historiazinha que se chama A Ratoeira. E diz assim: um rato, ao olhar pelo buraco na parede, viu o lavrador e a mulher abrirem um pacote. Pensou logo em que tipo de comida é que ali podia estar. Mas ficou aterrado quando descobriu que era uma ratoeira e foi para o pátio da quinta avisar os outros animais. E disse-lhes: há uma ratoeira na casa! Há uma ratoeira na casa! A galinha, que estava a cacarejar e a depenicar, levantou a cabeça e disse: desculpe-me, senhor rato, eu percebo que é um grande problema para si, mas não me prejudica em nada, por isso não me incomoda. Então o rato foi ter com o cordeiro e disse: há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira. Desculpe-me, senhor rato, disse o cordeiro, não há nada que eu possa fazer a não ser orar. Fique descansado, que vou-me lembrar de si nas minhas preces. O rato dirigiu-se então à vaca e ela respondeu-lhe: o quê, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. E continuou a pastar. Então o rato voltou para a casa cabisbaixo e muito abatido, coitadinho. Nessa noite ouviu-se o barulho da ratoeira a apanhar alguma coisa e a mulher do lavrador correu para ver o que era. No escuro, não viu que o que a ratoeira tinha agarrado era a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra picou a mulher. O lavrador levou-a imediatamente para o hospital, mas ela voltou de lá com febre, como tantas vezes acontece hoje, não é? E toda a gente sabe que para se alimentar alguém que tem febre, não há nada melhor do que uma canja. E por isso o lavrador pegou num cutelo e foi matar o seu principal ingrediente, a galinha. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la. E para alimentá-los, o lavrador matou quem? O cordeiro. A mulher não melhorou e acabou por morrer. E veio muita gente para o velório e para o enterro. Resultado: o lavrador teve que matar a vaca para alimentar toda a gente. E então a moral desta fábula qual é? Da próxima vez que você ouvir dizer que alguém tem um problema e acreditar que esse problema não é consigo, lembre-se de que quando há uma ratoeira em casa, toda a quinta corre perigo. E somos nós que fazemos parte dessa quinta. Portanto, vamos pensar que realmente não podemos sacudir a água do capote quando não nos diz diretamente respeito um problema com que uma pessoa que conhecemos se está a debater. Vamos tentar ajudar na medida das nossas possibilidades. Não é substituirmos-nos a ela. Atenção, é ajudar. Na 799, Kardec pergunta: como é que o espiritismo pode então contribuir para o progresso? E a resposta é: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, de castas e de cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. É isto que temos que fazer: destruir o materialismo. E
Qual é o meio de destruir o egoísmo? Continua Kardec a perguntar, agora na 917 de novo. E a resposta é: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de se desenraizar, porque deriva da influência da matéria. Cá está. Influência da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, é que nós estamos muito mais próximos realmente do início da nossa evolução do que do fim dela. Estamos nos primeiros degraus. Então é isto mesmo que a espiritualidade nos vem dizer. O homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde ainda libertar-se da influência da matéria. Mas, também diz ele, o egoísmo enfraquecerá à medida que a vida material e, sobretudo, a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real, verdadeiro, e não desfigurado por ficções alegóricas. E vamos passar para um livro que é Em Busca do Mestre, do grande pedagogo e educador que foi Pedro de Camargo Vinícius. Tem livros fantásticos, e eu encontrei neste Em Busca do Mestre a definição do egoísmo. E reparem como tudo é egoísmo. Vamos prestar atenção, está bem? Reparem só. E pensem bem em cada uma das frases. São 2 slides deste livro, sobre o egoísmo. Comecemos então. A usura é a nudez do egoísmo. Tudo é egoísmo, reparem. A usura, a avareza, portanto, a usura é a nudez do egoísmo. A avareza é o esqueleto do egoísmo. A inveja é a miasma do egoísmo. A esquivança é o covil do egoísmo. A dissimulação é a cobardia do egoísmo. O jogo é a fascinação do egoísmo. O roubo é a violência do egoísmo. A bajulação é o recurso do egoísmo. A iniquidade é a lei do egoísmo. A discórdia é a expansão do egoísmo. O ódio é a combustão do egoísmo. A vingança é o desagravo do egoísmo. A calúnia é a perfídia do egoísmo. A intemperança é a avidez do egoísmo. A vaidade é a parvoíce do egoísmo. O ciúme é o travo do egoísmo. A luxúria é a desfaçatez do egoísmo. O fanatismo é o zelo do egoísmo. A intolerância é a arbitrariedade do egoísmo. A impiedade é a resistência do egoísmo. O assassínio é a loucura do egoísmo. O orgulho é a soberania do egoísmo. Em suma, remata Vinícius, o pecado sob todas as formas, sob todos os aspectos, sob todas as modalidades, é fruto do egoísmo, porque o egoísmo assume no mal todas as formas, todos os aspectos e todas as modalidades. Alguma vez algum de nós tinha pensado nisto? Eu digo-vos sinceramente, eu não. E para mim foi uma enorme lição também que Vinícius me deu quando li esta lição do livro Em Busca do Mestre.
E agora trago-vos uma outra historinha, cujo autor, não sei qual é, também não sei qual é o autor da fábula que vos li há pouco, mas esta também achei ótima. Vejam só. Eu pedi a Deus para tirar a minha dor. Deus disse-me: não me cabe a mim tirá-la, mas sim a você desistir dela. Eu pedi a Deus para que o meu filho deficiente físico fosse perfeito. Deus disse-me: não, o seu espírito é perfeito e o seu corpo é apenas temporário. Eu pedi a Deus para me dar paciência. Deus disse-me: não, a paciência deriva das atribulações e não é dada, mas sim conquistada. Eu pedi a Deus para me dar felicidade. Deus disse-me: não, eu dou-lhe bênçãos. A felicidade depende de você. Eu pedi a Deus para me proteger da dor. Deus disse-me: não, o sofrimento afasta-o dos conceitos do mundo e trá-lo para mais perto de mim. Eu pedi a Deus para fazer o meu espírito crescer. Deus disse-me: não, você tem que crescer sozinho, mas eu vou podá-lo para que você possa dar frutos. Eu pedi a Deus todas as coisas para que eu pudesse gostar da vida, mas Deus disse-me: não, eu dou-lhe a vida para que você possa gostar de todas as coisas. Eu pedi a Deus para me ajudar a amar os outros tanto quanto Ele me ama a mim. E então Deus disse-me: finalmente captou a ideia. Então ama o seu próximo como a si mesmo. Portanto, amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. É isto que nos diz o Evangelho no ponto 4 do capítulo 11. É isso mesmo também que nos diz Emmanuel na lição, ou mensagem, como quiserem, número 41 do seu magnífico livro Caminho, Verdade e Vida, onde diz que a regra de ouro para nós nos melhorarmos é precisamente essa: fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Aliás, essa regra de ouro está também no Evangelho. Está também no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. E no de Lucas, no capítulo 6. Ambos dizem exatamente isto e chamam-lhe também a regra de ouro. Emmanuel, à brasileira, chama-lhe a regra áurea, mas tanto faz, áurea ou de ouro, é a mesma coisa. Portanto, é efetivamente isto que temos que fazer para combater em nós o egoísmo. Amar o próximo como a nós mesmos. É difícil? É evidente que é. E então, para nós, espíritos ainda muito imperfeitos, claro que é muito difícil. Não é difícil com aqueles que fazem parte da nossa família física. Mas é muito mais difícil quando nos começamos a afastar daquele círculo pequeno, egoístico, que temos, daqueles de quem nós gostamos e que nos rodeia. E principalmente é difícil quando alguém nos magoou. No entanto, Jesus, quando Kardec perguntou aos espíritos superiores como é que Jesus entendia o que era a caridade, ele disse, responderam-lhe, que era benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas.
Quando nós fizermos isto, meus irmãos, sabemos que estamos na direção certa e que já deixamos de marcar passo. Vamos esforçar-nos, todos, sem exceção. Todos nós precisamos de nos esforçar e muito. Então, vamos continuar. Examinando-se nas pegadas do Mestre, que é o outro livro fantástico do Vinícius, Pedro de Camargo Vinícius, ele diz a certa altura: examinando-se todas as parábolas do Evangelho, suas passagens e frases, chega-se à conclusão de que elas encerram lições e ensinamentos cuja essência é sempre a apologia do amor e a abominação do egoísmo. Egoísmo e amor, eis a perdição e a salvação, o céu e o inferno. Egoísmo e amor são dois antagonistas irreconciliáveis que lutam entre si, tendo por campo de ação o recesso íntimo dos nossos corações. Da vitória de um deles dependem os nossos destinos. Eu pus em itálico de propósito, porque realmente da vitória do amor ou do egoísmo depende o nosso futuro. Se vamos continuar neste ramo-ramo, encarnação atrás de reencarnação, mas continuando com tudo aquilo, com a mesma bagagem ou pouco menos, ou se vamos fazer um esforço, mas um esforço mesmo, a sério, para sairmos desta encarnação melhor do que a ela chegamos. Emmanuel, o guia de Francisco Cândido Xavier, que nós passamos a mirar, respeitar e amar, e com o qual muito temos aprendido e continuamos a aprender, assina esta mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11.11. É muito fácil. 11.11. Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral. E é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir as suas armas, as suas forças e a sua coragem. Digo a sua coragem, porque é preciso mais coragem para se vencer a si próprio do que para vencer os outros. E as armas de que está aqui Emmanuel a falar são a nossa vontade, são a nossa compreensão, são a nossa aceitação da necessidade de eliminarmos em nós o egoísmo, para que o amor se possa desenvolver. As nossas forças é o dirigirmos as nossas energias, a nossa inteligência, a nossa sensibilidade para estes dois objetivos: desenvolver o amor e combater o egoísmo. E a nossa coragem é a tenacidade e a determinação que são precisas para nos vencermos a nós próprios. E isto não se faz nem com facilidade, nem em pouco tempo. Mas quando decidimos realmente começar esta luta, vamos ver que a pouco e pouco começam a aparecer os estímulos através das pequeníssimas vitórias que vamos tendo e também a percepção de que estamos a ser ajudados espiritualmente. E, portanto, é essencial esta coragem de que nos fala Emmanuel para nos vencermos a nós próprios, em primeiro lugar. E continua Emmanuel, que cada um, portanto, reúna todos os seus esforços para combatê-lo dentro de si, com a certeza de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho,
é a fonte de todas as misérias aqui na Terra. Ele é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo que o homem tem para a conquista da felicidade. E termina: expulsai o egoísmo da Terra para que ela possa subir na escala dos mundos, porque é chegado o tempo em que a humanidade deve vestir o seu traje viril e para isso é preciso, em primeiro lugar, expulsar o egoísmo dos vossos corações. Portanto, devemos assim seguir aquilo que nos ensina Emmanuel e lembrar-nos ainda do que nos diz André Luiz no primeiro capítulo, que é examinemo-nos a nós mesmos, deste livro, Opinião Espírita, que diz assim: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. E tendo isto em conta, o nosso conselho é que façamos tal como fazia Santo Agostinho, que, segundo ele próprio nos diz na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, antes de adormecer, fazia uma retrospectiva do seu dia para ver se não tinha agido mal, se não havia ninguém que se pudesse queixar dele. E desta maneira, a pouco e pouco, vamos conseguir começar a tornar-nos menos egoístas. E deixo-vos com esta máxima de Jesus: quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E esta máxima também nos remete para a segunda parte do livro que faz parte da codificação das obras básicas, chamado O Céu e o Inferno, onde muitos desencarnados contam as suas histórias de vida e lamentam o bem que não fizeram enquanto estavam encarnados. E tudo isto faz com que a bandeira do Espiritismo, a máxima, fora da caridade não há salvação, tenha que ter cada vez mais peso entre nós espíritas. Porque sabemos hoje que só seremos verdadeiramente felizes à medida que formos tendo a coragem de nos desfazermos do nosso egoísmo e de seguirmos Jesus. Muito obrigada pela vossa atenção, muita paz. Boa noite a todos. Depois deste tema tão profundo e que toca toda a humanidade, e de que todos nós temos esta patologia profunda, e que Jesus, o médico das nossas almas, nos veio trazer estes remédios que nós teimamos em não tomar, tivemos aqui um desafio enorme, que é de reconhecermos a nossa doença, o que nos impede de progredir, e mais a responsabilidade que nós temos sobre uns e outros. Somos todos responsáveis, porque somos todos instrumentos uns dos outros. E temos a responsabilidade também de impedir que o mundo progrida, que ele tenha o seu próprio progresso. E, portanto, o tema de hoje, que a nossa companheira Rosarinho trouxe aqui de uma forma magistral, com toda a sua simplicidade, o seu grande esforço em nos ter trazido este tema, que é forte, de uma forma que nós todos possamos entender, aceitar e refletirmos todos como é que cada um de nós, a seu tempo, vai conseguir superar-se para chegarmos ao objetivo final, que é fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. E, portanto, este é um lema que temos,
é uma receita que nos foi trazida hoje. É difícil, pois é, mas como Santo Agostinho fazia e nos apela para isso todas as noites, um bocadinho, nós refletirmos o nosso dia, quando levantamos e a partir daí o que fizemos, o que dissemos e ver o que é que nós podemos melhorar para o nosso próprio bem e para o bem do nosso irmão. Isso é muito importante. Portanto, esta palestra que a nossa companheira Rosarinho nos trouxe é uma palestra de coragem, de desafio imenso para todos nós. Mas também nos traz a esperança de nos vencer a nós próprios. Portanto, fazermos a nossa reforma íntima para nós podermos chegar ao amor, que é o nosso futuro, o nosso destino fatal, que é ótimo, que é muito bom, que nos espera e que nos vai fazer com que, um por um, se nos juntarmos todos, difundirmos esta forma de nos melhorarmos, vamos fazer que estas nossas vibrações possam chegar a outros corações, a outros pensamentos e assim fazermos como uma epidemia de nos livrarmos aos pouquinhos desse vício tão profundo e que nos faz tanto mal, que é o egoísmo. Porque ele é o pai de todos os vícios, todos. E então, se nós conseguirmos, aos poucos, irmos pelas pequenas coisas e nós conseguirmos ultrapassar esses vícios, então nós, um dia, conseguiremos chegar lá, chegar à casa do Pai e ganharmos, entre aspas, o nosso bocadinho de felicidade que Deus, na sua imensa bondade e misericórdia, nos dotou desde o primeiro dia da nossa existência com os frutos da felicidade. Sejamos nós corajosos para conseguirmos alcançar esse objetivo. Levemos para a nossa casa, para a nossa família. E houve aqui um desafio muito interessante, que é nós libertarmos-nos do conforto do nosso círculo de amizades, dos amigos, daqueles que dizem sempre tudo sim, que estão sempre de acordo connosco, concordam com tudo aquilo que fazemos, não nos apontam o dedo e nós aí estamos bem. Estamos ali de molho, sentimos-nos bem, confortáveis. Não, nós devemos alargar esse círculo, contatar com outras pessoas que têm outra forma de pensar e que dizem não, e nós conseguirmos perceber porque é que isso nos está a ser dito. Ele está a ser instrumento da nossa evolução. E termos a humildade de aceitar e verificar e dizer para dentro de nós: sim, eu estou errado, estão-me a dar a oportunidade de eu progredir, de eu mudar. Então vamos todos agarrar esta palestra com muita coragem, com muita alegria e cada um a seu tempo sermos capazes de alcançar e derrubar todos esses vícios que são um empecilho da nossa evolução. E assim, meus amigos, nós vamos preparar-nos para a prece final e para o retorno às nossas casas.